te mostrar quem protege a minha terra. Olá a todos, a todas e a todos. Eu sou Luiz Davi Vieira, eu sou um homem branco. Nesse momento eu estou usando uma barba, também tenho brincos. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro bastante colorido, vindo dos povos originários lá do Peru. Estou com uma camisa vermelha. E nós vamos hoje conversar sobre o tema a relação entre arte e espiritualidade, pensando o corpo, a dança e o céu. Bom dia para quem estiver assistindo na manhã, boa tarde, boa noite, né? Se trata de um podcast atemporal. E esse tema nos traz essa questão, né? De pensar a espiritualidade dentro do campo das artes. No contexto dos estudos sobre esse tema, a gente destaca dos anos 70 até os tempos atuais Eduardo Verde de Castro na antropologia. No campo do teatro, destaca-se Maria Júlia Pascali, que no início dos anos 80 teve uma imersão com os Nambiquara, com os indígenas Nambiquara, escreveu sobre isso, e depois Regina Miller. No entanto, hoje nós temos três pessoas extremamente importantes para essa discussão, para essa relação, para essa compreensão do que seria esses corpos, as danças e os céus, né? Tentar dilatar essa percepção do que é essa corporeidade, do que é essa relação entre arte e espiritualidade, onde nós possamos estar conectados e principalmente nessa relação de seres humanos, numa extensão e uma plenitude maior, uma presença de corpo e de corpos materiais e imateriais, esse campo expandido da percepção humana. Para isso, nós temos a Cris Taqua, que é filósofa indígena, e vai trazer para a gente toda a sua experiência com esse campo da imaterialidade na relação com as artes. É uma já conhecida do nosso TPI, desde a primeira edição até agora, né? Está sempre nos ajudando, dando suporte nesse campo de conhecimento. Temos também conosco o pajé Carlos Papá, que vai trazer para a gente, né, todo esse conhecimento que é genuíno de sua presença. E nós temos também o João Paulo Iepa-Maçã, que no território brasileiro também é conhecido o povo Iepa-Maçã como tucano. O João Paulo ele é doutor em antropologia e criador do Centro de Medicina Indígena na cidade de Manaus. Então, é um tema bastante extenso, um tema bastante profundo e também, ao mesmo tempo, sensível de uma realidade, de uma presença de bastante provocação ao campo das artes. Mas como seria estar conectado, estar em relação, estar fazendo arte com a espiritualidade ou com a percepção da espiritualidade, com esse conhecimento da espiritualidade? Os povos tradicionais vêm nos ensinar que isso não está separado, que estamos juntas, nesse campo de expansão. Para a gente começar a refletir sobre esse tema, eu convido a Cris Taqua para falar conosco, para trazer as suas palavras, o seu conhecimento e a contribuição para o dia de hoje. Seja bem-vinda. Bom dia a todos que estão aqui presentes, né, nessa manhã, nesse dia. A gente amanheceu tranquilo e eu sou Cristine Taqua, eu falo aqui em meio à Mata Atlântica. Eu estou com alguns adereços, algumas artes que eu fiz. E estou aqui atrás de uma parede de barro feita pelas próprias mãos de artistas que praticam a arquitetura tradicional. Eu visto uma camisetinha vermelha e estou com colar de sementes. Bom, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o quanto nós somos uma relação muito complexa de seres humanos e não humanos, de seres visíveis e invisíveis,
de seres materiais e espirituais. E toda essa relação que constitui tudo que habita na floresta, tudo que habita ao nosso redor, ela é uma relação de seres que muitas vezes estão em constantes diálogos, desde os fungos, as bactérias, os vírus, até a cutia, a paca, as abelhas e nós humanos, né? Sejamos indígenas, africanos, asiáticos, europeus, somos humanos. Dentro de toda essa relação, né, constitui o nosso pensamento, da onde viemos, para onde vamos e tudo o que desenvolvemos ancestralmente aqui na Terra, né? E uma dessas coisas muito potentes é a produção da arte, que brota, de uma certa forma, da floresta e que brota também de todo o conhecimento que habita dentro da nossa memória ancestral, que vem desde muitas gerações sendo transmitida às crianças, aos jovens. Então, eu enxergo que essa relação, né, de uma arte que brota da natureza, ela também é fruto de uma relação ancestral de saberes, né, de saberes que são praticados e transmitidos. E, embora nós humanos, né, a gente tem toda essa, vamos dizer assim, racionalidade, né, no modo de processar a elaboração e a criação das coisas, quando eu observo, por exemplo, os passarinhos elaborando seus ninhos para os seus filhotinhos, né, ou as abelhas constituindo toda aquela complexidade da colmeia, as formigas carregando o alimento para dentro das suas casinhas, todos os seres, eles produzem um pensamento e um processo de constituir a sua própria arte, a sua própria vida, né? Porque a arte reflete sobre a vida. E essas mãos que tecem e essas mãos que massageiam o barro que faz a parede e ao mesmo tempo que faz uma panela ou que faz um cachimbo, são mãos que vêm também de uma memória ancestral, porque a mão constitui todo o processo de elaboração da arte, de todas as artes. Então eu vejo que as mãos elas têm um poder muito poderoso de conexão total com tudo o que é do processo do nosso conhecimento, do nosso entendimento, né? Seja uma madeira esculpida, seja uma cestaria tecida, seja um tecido bordado, seja um milho plantado, cultivado, tudo o que vem, né, desse fazer artístico, desde o parto, que também é um processo de arte, né, o saber das medicinas tradicionais, de se processar as plantas, de se fazer um parto, né, de massagear a barriga e saber qual que é o processo ideal para a criança sair tranquilamente. Toda essa relação da mão, do saber e do saber e do fazer, né, são saberes e fazeres ancestrais que constituem essa arte da vida, né? Então eu vejo uma relação muito profunda, né, dessas pontes que se conectam, tanto entre os espíritos que também nos orientam, né? Eu já conversei com vários artistas que dizem que os seus processos criativos na elaboração das suas pinturas, elas vêm de sonhos. Através dos sonhos, algumas imagens são reveladas e depois elas são transformadas em um processo artístico. Os sonhos, né, as visões e também as mirações, fruto de diálogo com plantas de poder, também proporcionam esse portal de visão e de entendimento, né, de todo esse processo que é muito potente e criativo que habita dentro de nós. Então, eu fico muitas vezes muito curiosa, assim, observando todos os seres que estão ao meu redor, né? Eu observo muitos seres vegetais, observo os animais e vejo o quanto nós humanos, às vezes, nos achamos superiores, né? E, ao mesmo tempo, eles são tão preciosos e produzem coisas incríveis que não passam pela nossa razão, né? Que não passam pela sistematização do modo como nós humanos processamos as coisas. Então, eu acredito que talvez seja necessário nós reaprendermos a observar com as crianças e também com esses outros seres não humanos, mas que ainda hoje possuem uma relação muito natural
muito viva com a natureza. Nós humanos não, né? Então eu acredito que os humanos perderam um pouco essa delicadeza e esse fio condutor que conecta com os sonhos, com as visões, com as mirações, com as percepções, com os processos telepáticos de comunicação. Então há uma necessidade de se reconectar com o natural, para que a arte que existe, que brota dentro da gente, ela flua de uma forma mais verdadeira, né, em relação com os espíritos de tudo que está ao nosso redor. Porque tudo tem o seu espírito dono. O ser espírito da pedra, o ser espírito das águas, o ser espírito das montanhas, e de tudo, tudo que existe, né? Então, tudo que a gente vai fazer, toda a relação das artes que são produzidas, elas têm essa relação com elementos, com seres que brotam da natureza. Então, eu também vejo que, além da relação da arte com a espiritualidade e toda a memória ancestral, há também uma relação muito profunda com uma luta histórica de necessidade de respeito para com todas as formas de vida. Quando a gente fala em luta pela defesa dos territórios, a gente fala em respeito aos outros seres que não falam como nós. A cutia, a paca, a lontra, elas não vão ser convidadas para uma fala, para uma escuta, para um podcast, para uma live, sei lá. Elas não são escutadas, mas elas estão vivendo, estão produzindo pensamento, estão produzindo arte e estão lutando para sobreviver o tanto quanto nós humanos. Então, eu, no meu pequeno processo de observação, eu venho cada vez mais me sensibilizando para escutar mais esses seres outros não humanos. Então, eu convido a todos a sentir e a vibrar e a meditar e enxergar que existem muitos outros seres dançando, cantando, pulsando dentro da floresta e até fora dela, porque até na cidade, se você anda, às vezes você ouve um grilo cantando. Então é necessário silenciar mais para conseguir sentir e não digo entender, mas simplesmente sentir e perceber que existem muitas coisas mais do que apenas nós humanos e todo esse capitalismo que rege a destruição de tudo que é vida. Então eu convido a todos a se permitir respeitar a todas as formas de vida. Muito obrigado, muito obrigado. Palavras potentes, fortes, que afeta, né? Que toca não só nesse corpo material, mas no corpo alma, né? No corpo além do que às vezes nós não indígenas, conseguimos observar. Então, abrindo essa percepção para esse campo expandido da percepção, essa redundância que é muito importante, né? De ouvir, de silenciar para ouvir. Convidamos o Carlos agora para trazer para a gente as suas palavras, o seu conhecimento, né? A sua contribuição para essa expansão da percepção. Seja bem-vindo, Carlos. Bom dia. Estou aqui com camisa cor de abóbora, tem um grafismo Queen, um cabelão e estou meio a Mata Atlântica, com uma parede também de barro, uns livros, né, de pesquisa. Primeira coisa, para entender a arte e também a espiritualidade, você tem que esquecer tudo. Tentar esquecer e você sentir você mesmo, fechar o olho e ir a fundo
como que surgiu todo esse ser, enxergar, falar, sentir, cheirar, ter o paladar, o gosto e prazeres, e o caminhar, e a mão mexer, todas essas coisas se mexe. Tem outras coisas que não se mexe, está lá intacta, mas que ele respira e precisa do ar como nós e precisa do escuro como nós. Eu vejo assim que para permitir que a arte da espiritualidade fechar os olhos e dizer assim, milhares no meio do escuro, surgiu-se um Nhanderu. Nhanderu, milhares no meio do escuro. Nhanderu, primeira coisa, teve um entendimento. Milhares no meio do escuro. Pela primeira vez, ele abra o olho. Milhares no meio do escuro. Ele teve uma necessidade de criar a luz. Então, um ambiente pequeno do lado. Milhares no meio do escuro. Ele sentiu uma necessidade de criar uma coruja originária para trazer o código da noite. Milhares de anos no meio do escuro, ele teve uma necessidade de criar colibri originária para trazer o código, que é a mensagem do dia. Milhares no meio do escuro, ele sentiu uma necessidade de criar uma árvore, uma Nherumi. Milhares no meio do escuro, ele sentiu uma necessidade de criar uma cobra originária. Milhares do meio do escuro, ele sentiu uma necessidade de criar um tatu originário. Milhares no meio do escuro, ele criou uma necessidade assim, de perceber que teria uma luz maior. Ele criou uma luz. Então, esse luz, ele soprou no lugar para ficar lá, como separar
do escuro e do dia. E depois de milhares e milhares do meio do escuro e também da luz, ele criou os deuses, que criou, cada deus tinha sua função, que é o Tupã, que era o semeador de água, para poder semear o tempo. Depois, o Dieguacá, pela sua função de proteger toda a fauna e flora. E o Caraí proteger as nuvens como manta, a esfera do planeta. E a Nhé seria o som que paira toda a esfera da Terra. E esse Nhé é uma energia que domina toda esse ser vivo que se mexe e também está lá intacta. Então se criou-se Nhé para ter som. Então esse som era necessário se criar para a gente se comunicar. É necessário ouvir para entender. É necessário enxergar para direcionar de onde vem o som e necessário e sentir para perceber. Então, a arte da vida se criou dessa maneira do nosso entendimento. Então, você vê uma árvore torta, a gente vê uma árvore reta, uma árvore que está deitada, uma árvore que está se nascendo, o vento que balanceia toda a árvore e as folhas começam a cair e existe uma camada, então se torna uma arte de sobreviver, uma arte de doar, uma arte de tudo. Até mesmo a nossa fala, o sentimento trabalha no nosso cérebro e o nosso cérebro repassa o sentimento para fora e nós não dizemos palavra, nós dizemos o sopro que vem de dentro é tocada através do nossa vocal úmido, porque na medida que você fala, sai úmido com a saliva de dentro para fora e é tocada e cada nota tem o seu o tom para que ouça a pessoa ouvir e entender o que você está tocando, para poder a pessoa entender o que você está passando esse sentimento através do sopro e é tocada, porque na medida que você fala a língua e a corda vocal úmido começa a
trabalhar, existem várias cordas que começam a trabalhar, tocar, para que a pessoa ouça e entender o seu sentir. Então, a arte começa tudo nesse sentido. A mão são flores que germina quando você faz a sua arte para se surgir. Começa a esculpir, ou no momento que você vai servir uma erva mate. Então, a mão são flores do corpo, mas que as flores, quando germina, quando dá a semente, pode surgir como isso, como resultado, ou até mesmo um simples toque das coisas, você pode curar as pessoas. Então, existe uma arte de cura, uma arte de realizar coisas, até mesmo você usa o maracá para se comunicar, é uma forma de arte também de se comunicar com os invisíveis. Então, são todas formas de arte que vêm no entendimento. E a arte vem de dentro para fora, que é colocada para que a pessoa compreenda o seu sentimento. Tentar compreender, né? Mas a arte mesmo, que eu sei de todas as coisas, o sentimento, de tudo, não é mesmo o olho. Eu sinto que é a arte das coisas do sentimento, das coisas que você ouça, das coisas que você sente. É quando você fecha o olho. Quando olha um quadro feita, fecha o olho primeiro, olha e depois fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, se concentra naquilo, depois abra o olho e vê no mesmo de novo. Você vai perceber outra coisa. Não é o primeiro que você vai ver, você vai perceber outra coisa. Você está sentindo o pulsar do artista, você vai sentir a energia do artista, do que você está passando. Você vai sentir isso, porque você está buscando o pulsar no escuro, porque a arte de tudo vem do escuro. Até mesmo o nosso Criador veio do escuro, porque se tornou um ser muito poderoso, que é o útero do escuro, que é a mãe de todo o universo, que ninguém fala sobre isso, que é o buraco negro. São útero dos deuses, foi criada. E todo mundo tem medo, até o cientista tem um medo. O que é isso? Tão poderosa, é a nossa mãe, a mãe de todas as criações, inclusive dos deuses. E é por isso que a arte da sabedoria vem desse universo profundo. Vamos direto. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Também são palavras que transcendem a nossa
nossa existência, né? Toca, assim, principalmente no tempo, né? E nos convida a olhar para essa ancestralidade, para essas expressões da natureza, da floresta, né? As expressões ao nosso redor, que são os animais, as árvores, e aí volta também o movimento das mãos, né? Que a Cris colocou para gente. E para contribuir, para a gente ir compondo esse pensamento sobre essa relação entre arte e espiritualidade. Convido agora um amigo, tenho o prazer de dizer assim, um parceiro, né, de projetos aqui na Amazônia, aqui em Manaus, João Paulo Lima Barreto, do Povo é para Maçã. João Paulo, o Iti Maçã. Anil, Anil-san, tudo em paz com todos e com todas. Então, eu sou João Paulo, da etnia Tucano, do Alto Rio Negro. No momento, eu estou vestido de camisa amarela, com a nossa logomarca da Casa de Comida Indígena, Biatuí, aqui de Manaus. E sou magro, cabelo liso e uso óculos. Atrás de mim está uma porta e uma parede branca. Bom, depois de ouvir a fala dessas duas pessoas maravilhosas que eu conheço e sempre aprendo, né, fica um pouco difícil a gente complementar, né? Mas a gente vai fazer todo o esforço de falar também do nosso ponto de vista sobre o que seria arte para nós, né? Como Cris falou, a mão que produz a arte, né? O pensamento, a linguagem e a mão que materializa a arte, o pensamento que nós temos, como o Papá falou. Então, nesse sentido, para nós, dentro dos nossos conhecimentos, que é para maçã, todos tucanos, o povo do Alto Rio Negro, o corpo já é o produto da arte, né? A mão que foi modelada é o produto da modelação da mão, do demiurgo, que nós chamamos de Pauanca, né? Nossos especialistas, conhecidos como pajé, falam que o braço, por exemplo, que existe uma diferença do braço do homem e do braço da mulher. O braço da mulher, dizem nossos especialistas, que é mais redondo, mais roliço, né? E o nosso é mais achatado. Por quê? Porque aconteceu um tempo que os homens exerceram o trabalho das mulheres, né? E as mulheres passaram a fazer trabalho dos homens, que nós conhecemos um período que as mulheres apropriaram os instrumentos musicais, que nós chamamos de miriam, outros chamam de jurupari, né? Então, nesse sentido, os homens começaram a fazer tarefas das mulheres, de carregar massa, de ralar massa, ou de mandioca, né, fazer farinha. De tanto carregar a massa de mandioca, o braço deles ficou, né, achatado. E da mulher, não. Ela começou a fazer o trabalho dos homens, né, e tem o braço diferente do homem. E também está no braço escrito as nossas medidas para fazer os nossos instrumentos musicais. Por exemplo, os homens têm uma marca bem aqui, no meio do braço aqui. Não sei se vocês dá para ver, né? Não sei como eu posso mostrar. Bem aqui tem um sinal, que para nós é a medida daqui, aqui, a medida exata para construir um instrumento musical de sopro, bem bonito, sob medida, né?
e também outras partes do corpo. Explica-se sobre a origem das coisas, né? Próprio órgãos sexuais, feminino, masculino. Tudo é uma obra que foram modelados pelos demiurgos, né? Portanto, quando a Cris falou sobre a mão, me veio muito forte essa ideia, né? Essa visão que nós temos, né? Que a mão modela as coisas, né? E falar disso também é falar dos nossos conhecimentos, né? Que o Papá traz essa questão muito parecida com o nosso, né? Como quando a gente fala do corpo, do mundo, das coisas, é exatamente isso que nós também temos, essa noção. De que um dia, um momento, o demiurgo, que estava no lado superior, veio visitar o mundo inferior, e quando encontrou o mundo inferior, viu somente uma lama, um mundo formado de lama. E sobre a lama estava uma pequena lâmina de água, né? De longe avistou um pequeno fogo, que ia ser luz futuramente. No confins do lago de lama, bem na superfície da pequena lâmina da água, avistou outra luz, que era representante da Terra. Longe, bem confins do lago de lama, avistou outro fogo, que era representante do mundo vegetal, o de Kirkartiró. Cansado de olhar, avistou novamente outra luz, que era representante da vida dos animais. Então, ele foi avistando, né, vendo essas representações, e depois ficou pensando como que ele faria surgir pessoa, humano, ou antropomorfo. Depois de muita intuição, de muita concentração, e de Bacessé, ou de benzimentos, né, fez surgir, né, ondas centrífugas, assim, não de forma de aspartar, mas para juntar todos esses elementos que ele tem avistado. Depois, feito isso, surgiu primeiro antropomorfo, que nós chamamos de Yepauacan, né? Então, nesse sentido, o Yepauacan era a síntese ou microcosmo de todos os elementos que existem no cosmos e no mundo terrestre. Esse Yepauacan, como o Papá também pontuou bem, fez surgir outros irmãos dele para eles poderem ajudar a organizar o mundo terrestre. Daí vem toda a nossa explicação. Daí vem toda essa obra de arte que nós olhamos, que nós temos, que nós avistamos, que é a terra, a floresta, os rios, os animais, os seres. Tudo é uma arte. Tudo surge a partir da obra desses demiurgos, desses seres, né? Portanto, para nós, essa discussão é muito importante, né? Que a arte e espiritualidade, que foi chamado, e o céu, né? Se é que existe céu, existe para nós um outro domínio que nós voltamos a esse domínio após a morte, ou após findar essa materialidade, esse corpo, né? Daí também a importância de a gente entender. E eu costumo dizer, né, que a arte talvez seja uma tradução das coisas abstratas que a ciência insiste em negar. Ou seja, para nós, o que nós estamos falando, do nosso conhecimento, para a ciência pode ser abstrata, ou pode ser
algo que ninguém consegue entender, compreender. Mas para nós não é abstrato. Para nós é real. Para nós é o nosso mundo de vida. Né? Daí a importância da arte de discutir essa dimensão. Né? Quando vocês dançam, cantam, vocês não estão fazendo representação, não estão representando, não estão fazendo simbologismo, não. É uma expressão da realidade para nós que é realidade. Como, por exemplo, a Cris falou sobre o sonho. Sonho para nós não é simplesmente descarregar energia, como Freud fala, né? Não. É um caminho de conhecimento. É um caminho de comunicação com outros domínios, com outros seres. Diferente. Né? Daí vem toda essa questão que nós podemos discutir juntos. Né? Então, a minha tese traz um pouco dessa discussão, que está disponível, mas agora ficamos por aqui para a gente conversar. Muito obrigado. Obrigado, João. Então, nós temos aqui 3 falas que eu anotei, né? E temos muitas convergências entre cada uma. E principalmente no lugar da ancestralidade, né? De materializar essa ancestralidade que a Cris começou a falar conosco, essas mãos que materializam. Aí o Carlos vem e traz para a gente uma fala que é a própria ancestralidade, né? Presente aqui conosco, traz uma presença que a gente percebe que ela é maior do que só falar, ratificando, né, para a gente, mostrando na prática o que a Cris falou, e o João Paulo fecha dizendo o corpo é o produto da arte, né? E aí esse corpo ele é dilatado, ele é uma percepção plural, né, de vários elementos, que coaduna também com tudo que foi dito. O Tepi, ele é acompanhado por indígenas e não indígenas. Por indígenas que estão nesse campo da arte contemporânea, que estão buscando esse lugar, né, de luta também, de voz, de representação, e por não indígenas, artistas e interessados que querem dialogar e se aproximar com o campo dos povos tradicionais. E a espiritualidade, às vezes traduzido como xamanismo, esses lugares, né, da expansão da consciência, chama muita atenção dos não indígenas, principalmente no desejo de representar ou de experienciar tudo isso que vocês falaram, esse portal de conhecimento que vocês trouxeram para a gente. Então, eu fiquei pensando, né, como que eu poderia contribuir para o TPI com uma pergunta que, em algum outro momento, um indígena e um não indígena assistindo poderia aprender mais um pouco, né? Então, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais objetiva, mas entendendo que a realidade subjetiva faz parte de todo esse corpo, né? A palavra usada pelo João Paulo foi esse abstrato, mas essa subjetividade, esses corpos invisíveis, também foi dito aqui, nos traz uma presença maior, né, de percepção. Como o não indígena, que tem interesse a esse campo, principalmente na construção da arte, ele pode estar presente em relação a tudo isso que vocês falaram. Como o não indígena pode chegar até todos esses conhecimentos. E o que vocês colocam para os indígenas que vão assistir, que estão assistindo a gente, que tem esse interesse da arte. Ou seja, a minha pergunta é, para como fazer aqueles que querem entrar nesse campo
mais subjetivo dessa presença espiritual, de uma forma responsável, de uma forma verdadeira, de uma forma levando em consideração todo a cosmologia, o conhecimento tradicional, né? Como esse não indígena pode estar nesse lugar. E como o indígena, que tem interesse ao campo das artes, pode oferecer ou colocar nesse campo artístico, no cenário nacional, todo esse conhecimento. Então, são duas perguntas, uma de um lado que quer entrar, que está ali na arte, do meu exemplo, né? Sou formado em teatro, sou artista e quero dialogar com Carlos, com a Cris, com o João Paulo, como eu posso chegar até esse local. E como indígena que nasce com todo esse conhecimento cosmológico, pode chegar no campo das artes. Eu pergunto como o indígena pode fazer isso, até pela realidade aqui da nossa universidade, que nós temos vários indígenas estudantes e querendo entrar, né, nesse campo todo que as artes oferecem. Então, fique à vontade, cada um pode falar de acordo na sequência que quiser, a gente pode abrir a roda agora e desenvolver uma reflexão sem marcações, mas com muita presença. Eu vejo assim que na questão da, da arte, digamos, a arte de cura, por exemplo, não é tão simples assim, né? Que a pessoa tem, tem que buscar primeiro o entendimento, esse corpo que ele tem, essa energia que ele tem, sentir primeiro, sentir o corpo que mexe, o dedinho do pé, o olho, o cílio, o cabelo. A partir dali, ele começa a desenvolver ouvido, porque o som, cada som muda e cada vento que bate na folha tem um som diferente do outro. Quando assopra o vento num bambuzal, tem outro som. Quando o vento bate na poeira e a poeira se levanta e bate nas folhas, são outros sons. Isso é um ato de vida, um ato de que está ali de acordo com o tempo, o dia, de acordo com o que está ali naquele momento. Tudo se torna uma arte de vida. E até mesmo dialogando com as pessoas se torna uma arte de buscar esse entendimento, de buscar esse comportamento, buscar o sentido do outro. Isso gera uma arte de comunicação visuais e áudio, né, de ouvir. E também entender que o corpo é um sistema que carrega o ferro, que carrega a água e terra. Mas que o que está ali somente energia. Energia é que faça o corpo funcionar. Isso é uma arte de vida, como constantemente viver e levar esse entendimento do olhar, o lugar que você está, e guardar isso na memória.
Isso é uma arte de ter isso como vida. E quando é a arte de curar, de cura, também existe uma energia de buscar essa energia negativa ou positiva. Então, existe um método, qual caminho você tomar. Né? O método é isso, você sentir a energia do outro, se está muito carregada ou menos carregada. Então, é através desse entendimento é que você consegue entender o seu corpo e o ambiente. E através desse ambiente, esse entendimento, é que você tenta passar no objeto, fazer objeto, códigos, como tocar, como trazer esse entendimento através de cristalizar, materializar o seu sentimento. Colar, cestinha. Tudo isso representa como materializar as coisas. E se torna algo mais profundo. E tudo que existe, a arte, como o jacaré, né, representa um ser de água, né, a cobra. Então, tudo se torna algo expressiva. Então, é uma maneira de você cristalizar isso. Depois veio o cachimbo da arte de cura, para você materializar as energias negativas que está ali, que precisa ser materializar e tirar do corpo. Então, eu vejo que o artista é necessário sentir isso, porque não adianta buscar a concepção da arte europeia, que na época do Platão, ou até mesmo na época do Van Gogh, né? Não precisa trazer esse sistema, porque a arte já está tudo aqui, só basta entender o que você é capaz de criá-lo, é capaz de passar esse sentimento e expor ali o seu sentimento, porque é necessário ter um diálogo com as pessoas que estão lá na floresta, que é desconhecida, e buscar esse entendimento verdadeiro, real, que vive ali, que sente o aroma, o escutar e ver, e o tempo todo soprando o som junto com o ambiente. E a partir do momento que a pessoa entende isso, já caminhando, prestando atenção no barulho do som do seu pisar.
Então, eu vejo que é necessário as pessoas que buscam esse entendimento venham a dialogar através do TEPI. O TEPI é vejo assim, uma grande portal para fornecer esse diálogo com mais tradicionais, que seja o indígena, ribeirinha, ou quilombola, ou caiçara. Então, a arte está viva. Não ficou com Van Gogh, não ficou com esses famosos. Está aqui, a arte continua até hoje. E Renoir, né, também, eu fiquei pesquisando sobre a arte europeia há muito tempo. Aí eu me deparei com isso, que a arte está aqui, está viva, não precisa buscar que está lá há muito tempo, passada. A arte pode não valer nada para a arte contemporânea hoje, mas para mim vale extremamente, muito valiosa, porque é algo que vem de dentro para fora, coisa viva. Então, por isso que eu peço assim, leva essa arte como viva, como tua, como seu sonho, como vivente, como sentimento, como enxerga e como fala, sua. Então, eu vejo nessa maneira, e o TEPI está aí com certeza para abrir esse portal para quem queira dialogar com pessoas que estão constantemente ligada com a sua arte e vida. Aleté. Bem-vindo ao TEPI. Eu vou completar um pouquinho, né, a fala do Papá. E, bom, o que eu fiquei pensando ao escutar a pergunta, né, a mensagem que você trouxe, né, falando o que o indígena poderia, como o indígena poderia desenvolver, já trazendo toda essa bagagem cultural, espiritual, né, da sua cultura, ou que um não indígena, como poderia acessar ou processar, né, esses saberes e mergulhar nesse universo da arte. A primeira coisa que me ocorreu quando você estava falando foi uma questão que eu tenho refletido muito sobre ela, que é a questão da monocultura do pensamento. Eu fui professora numa escola estadual durante 12 anos e agora, no finalzinho de dezembro, eu me desconectei da instituição escolar justamente por já vir alguns anos numa crise ideológica, epistemológica e até espiritual, de sentir e vivenciar o quanto as escolas têm moldado ou enquadrado as pessoas, as crianças, os jovens, a se afastar do seu processo natural, do impulso criativo ou do seu dom, não sei como dizer, mas eu acredito que todo mundo, quando vem aqui para a Terra, vem com uma missão. Então, desenvolver essa arte, seja arte espiritual, seja qualquer forma de arte, qualquer expressão, do teatro à escultura, da medicina à tecelagem, esse processo criativo, ele é totalmente ofuscado e afogado pela letra e o número quando você entra na escola. As escolas têm feito uma grande violência para com as crianças. Eu tenho sentido isso na pele, né? Enquanto educadora, eu era professora de filosofia e, ao mesmo tempo, de história também, mas percebendo o quanto a gente acaba sendo refém de um currículo que não contempla essas expressões tão naturais e tão essenciais
ao desenvolvimento de todo ser humano. Então, para o indígena poder desenvolver isso, até mesmo dentro dos territórios indígenas, a educação escolar indígena não vem sendo respeitada. Então, existe um currículo que é imposto, embora haja uma legislação que ampare o diferencial, mas nem sempre ele é praticado. E um não indígena que passou pela escola com toda a sua modulação e teve lá na aula de educação artística uma possibilidade de se aproximar um pouquinho do que a gente pode pensar que seja arte, mas mesmo na aula de educação artística é muito empobrecido o modo como é desenvolvido e oferecido esse despertar, vamos dizer assim, né? É preciso se despertar para a arte. Mas se o processo de transmissão do conhecimento ele é totalmente focado na letra e no número e na competição e no acesso ao mercado de trabalho, porque hoje escola serve para você passar no vestibular e acessar o mercado de trabalho, que conhecimento é esse? As pessoas seguem com depressão, se suicidando, se entupindo de medicamentos e alimentos que não são vivos e saudáveis para a continuidade da vida, muito menos para incentivar a produção artística, intelectual, espiritual dos seres todos, independente se somos indígenas ou não, somos humanos. Então, a escola está presente em todas as culturas. E eu vejo e sinto o quanto ela tem proporcionado essa destruição dos processos naturais de desenvolvimento da arte. E é por isso que eu me afastei da instituição e venho agora buscando caminhos para ter coragem de propor novos caminhos, né? Incentivar uma escola que seja mais viva ou possibilidades das crianças e dos jovens se aproximarem de processos de transmissão de conhecimento que verdadeiramente impulsionem para que eles, através, né, de toda a sua bagagem ancestral, dessa memória, né, que é ancestral e que carrega do seu avô, da sua avó, todos esses conhecimentos possam ser praticados hoje, né? Então, qual que é a utilidade do processo de conhecimento se você ofusca ele com saberes quadrados, com saberes totalmente europeus e que não fazem muito sentido para a vida dentro da floresta, por exemplo, né? Então, as pessoas aprendem raiz quadrada, aprendem trigonometria, aprendem um monte de teorias, mas não conseguem perceber que uma madeira, que é a cacheta, que é uma madeira nativa da Mata Atlântica, pode produzir um bichinho como esse, que é uma oncinha, e que é uma arte, né? Uma arte guarani de saber dialogar com seres espíritos da floresta e produzir uma coisa dessa, né? Não é dialogado na escola, nas escolas, outras formas. Então, quando você me pergunta como, eu logo falo, complicado? Enquanto a gente não conseguir transformar essas relações, né, e conseguir se afastar um pouco dessas amarras que tem, de uma certa forma, colocado grades e colocado correntes no próprio pensamento, né? Então, precisa expandir o pensamento para acessar, para ser possível acessar essa memória ancestral e daí vir a praticar, né? Seja a arte da cura, seja a arte das próprias artes que existem e que impulsionam tanto conhecimento e tanta transformação para quem chega a ela, né? A gente sabe que nós estamos no momento onde a arte indígena ela voou alto e ela está para além dos oceanos todo. Mas o que me entristece é ver e sentir dentro dos nossos próprios territórios as crianças serem reféns desse afogamento, né? E dessa imposição muito violenta de saberes que não contemplam o que é útil para nossas vidas. Então, é essa contribuição que eu queria trazer um pouco para a gente refletir, né, mais sobre esse ponto que atravessa esse como produzir, como processar, como fazer essa arte ser viva se todos nós somos modulados desde criança. Então, tendo a continuidade da fala da Cris, né, o ponto central é isso mesmo, essa monoculturização do pensamento, né? A ciência como verdades absolutas, né? A área de conhecimento da ciência.
Aí a pergunta, bom, de forma mais direta, né, devo dizer que, assim como a razão, a racionalidade se constrói através do livro, pelos livros, né, o conhecimento indígena, primeiro, passa pelo cuidado do corpo, ou seja, construção do corpo, né? Ontem eu dava aula para os professores indígenas que estão fazendo curso de graduação, né, na região de Beruri, do Manicoré, essa turma aí. Perguntava para eles, falava sobre o sonho, etc. e tal, no dia anterior. E quando foi ontem, eu perguntei o que cada um tinha sonhado, né? Todos eles disseram que não tinham sonhado, né? Ou tinham dormido demais, né? Estavam cansados, etc. Eu dizia para eles, então, é isso que nós estamos, né, sendo construído. O nosso corpo está sendo construído de uma outra forma, um corpo incapaz de sonhar. Então, tudo isso que o Papá acabou de falar, de sentir as coisas, de ouvir as flores, de fazer isso, aquilo, você não vai aprender de uma hora para outra. Não é porque você vai ficar lá concentrado olhando, não. Isso precisa de uma construção do corpo. Então, se as pessoas querem acessar, ter conhecimento, ou acessar nossos conhecimentos, do que o Papá e outros estão falando, tem que primeiro construir o corpo. Desintoxicar, diríamos, o corpo, né? Então, tudo isso é notável, a gente vê. Então, enquanto em relação aos indígenas, né, os meus colegas indígenas que estão na universidade, de fato, essa questão de monoculturização do pensamento que a Cris traz com muita propriedade, é muito bom para a gente entender. Bom para a gente entender, para a gente não estar no matapi de fato. Porque uma coisa eu sempre falo, né? Quando é uma apresentação, né, europeia, que é vinda a partir da visão europeia de arte, né, de cantar, etc., é ópera, né? É teatro, né? Grandes tramas teatrais, que alguém chora, etc., é alto nível. Mas quando é a produção de arte a partir dos conhecimentos indígenas, é folclore, né? Folclore pode bombar, né? Então, os indígenas têm que trazer para outro nível os conceitos indígenas. Tem que ser capaz de produzir óperas. Ou seja, decolonizar essas nomenclaturas que a gente ouve demais, né? Folclore, categorizando o folclore de Saci Pererê, né? Comparando os nossos grandes especialistas fundamentais das sociedades indígenas, folclorizando para curar um boi. Isso é brincadeira, né? Então, essa juventude, nova geração, tem que começar a pensar até que ponto nós estamos folclorizando demais os nossos conhecimentos. Por que não fazer óperas, né? Teatros, tramas de alto nível, né? Então, tem esse desafio, né? Além do cuidado do corpo que a gente precisa construir, retomar essa construção, e outros assuntos que o Papá e a Cris falaram com muita propriedade. Aliás, hoje, nesse período, por exemplo, né, estamos no tempo de frutas silvestres, está dando muito. Na beira do rio, peixes estão gordinhos, estão ficando gordos, daqui a pouco vão ter ovado, vai ser ovado e tal, né? E é o tempo de pupunha para nós, nossa região. E o tempo de pupunha, a gente faz festas. Dança, canta, toma vinho de pupunha, farinha de pupunha, tudo pupunha, e a gente faz festas, né? Representando, colocando as máscaras, etc.,
representando seres, ou personificando os seres que cuidam das frutas, da pupunha, que fazem, plantam, da pupunha, etc. Né? Então, isso para nós não é folclore. Isso para nós faz parte do nosso conjunto de conhecimento de relações, de construção de relação com o mundo cosmopolítico, com os seres que cuidam das frutas, com os seres que cuidam da pupunha. É outro modo de construção de conhecimento, de relação de conhecimentos. E não é folclore. Não é colocando aquela máscara que a gente está fazendo folclore, não. É uma personificação desses seres e manter relação de comunicação com esses seres. Muito obrigado, Anu, do curso Basso Merice, né, do diálogo entre arte e Bassessé, na língua tucano. A gente está chegando já no período de finalizar, né? O tempo de um podcast não é o tempo, talvez, interessante para essa conversa, porque eu sinto que dá muita vontade de falar muito mais coisas, né? A questão de repensar o currículo é algo muito importante. Eu sou professor e vivo numa gaiola e vivo querendo sair, não consigo sair, convido os amigos para sair, os amigos não querem sair, né, porque eles já estão lá, concursados, doutorados, então eles não querem olhar para outros campos para desintoxicar o corpo, como o João Paulo falou, e para ter essa percepção que o Carlos falou, né. Então, é uma angústia como professor, é uma angústia como artista, que eu fico... eu sempre digo que eu sou um não indígena, né, yanomamizado e tucanizado, né? Pelo tempo que eu tenho junto aos Yanomami e aos tucanos, Zepa Maçã. E aí eu fico super angustiado de levar para os lugares e falar assim, gente, olha isso, vamos repensar essa escola, vamos repensar esse teatro, essa arte. Então, é um Davi angustiado, né? Então, esse processo de desintoxicar o corpo e ter essa percepção que vocês trazem para a gente. Então, eu volto a palavra para vocês trazerem as falas finais, as contribuições finais, para a gente ir finalizando esse encontro de hoje. Então, agradecer por essa oportunidade, né? Sempre temos valorizado esses canais de comunicação, de interação, porque daí que a gente começa a dialogar, né? Construir diálogo. Então, esse momento é importante por isso, né? Segundo, agradecer a Cris, ao Papá, como falei no início, são pessoas que admiro muito, aprendo muito, né? E a todos que estão assistindo nós, né, que assistiram, e que vamos continuar conversando e construindo. Não tem nenhuma fórmula ainda, né? Estamos sempre em construção. Aliás, para nós indígenas é isso. Não, nada está parado. Tudo está em movimento e transformação. Essa é a nossa filosofia. Muito obrigado. Eu queria muito agradecer também, uma grande alegria sempre compartilhar, né, o pensamento, e com o João Paulo a gente também sempre aprende muito, então muita gratidão aí pelas palavras, João Paulo, e espero que a gente tenha mais momentos de troca, e agradecer ao Tepi também por essa iniciativa, né, de aproximar mundos, né, de fazer pontes entre mundos, e a gente partir para processar mesmo, né, de desintoxicar o corpo e a mente, e ter coragem de desejar a todos muita força, muita coragem para mudar verdadeiramente cada dia mais. Eu também quero agradecer parente João Paulo, eu aprendi muito com você também, e também vejo que o TEPI é extremamente importante de estar trazendo o diálogo entre dois mundos. Então, vejo assim que nós estamos no caminho certo,
que hoje eu vejo assim que o diálogo é importante. E é por isso, gratidão a todos e muito obrigado por esse convite tão maravilhoso nesse dia. Obrigado, Agudele. Então, eu agradeço ao TEPI e também eu gostaria de deixar uma reflexão, né? Quem assistir esse podcast, que se tiver interesse a esse assunto, que procure a Cris, o Papá, procure o João Paulo, os povos tradicionais da sua região, para que conheça essa realidade de perto, as dificuldades, os desafios, as sensibilidades, né, as cosmologias tão fortes e presentes nesse lugar chamado Brasil. Eu agradeço ao TEPI, eu acho que esse tema é um tema maravilhoso, a gente poderia fazer parte 1, parte 2, parte 3, né? Até para pensar outros lugares, como a concepção de corpo, os lugares da dança, né? E esse portal que é o céu. Mas gratidão. E a programação do TEPI segue na plataforma digital e na Rapel, muito obrigado. Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra. Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra.